Este é o segundo vídeo da série de divisão celular. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como eu falei no comecinho do vídeo, esse é o segundo vídeo da série de divisão celular. Serão 4 vídeos. Então o primeiro já tá aí no canal. Se você tá chegando agora, se você tá chegando nesse vídeo, volta lá que tem um primeiro vídeo que você precisa assistir para acompanhar todo o processo, tá ok? Bom, gente, esse vídeo eu já vou chegar falando, já vou chegar mandando a real para você, meu querido aluno. É o seguinte, muita gente vem e fala assim, ai, divisão celular, mitose e meiose, pra mim tá sossegado, porque o meu professor ensinou uma musiquinha e aí eu sei tudo do processo. Amigo, nem se a musiquinha for faroeste caboclo, você vai saber tudo sobre o processo, tá? Então, para de se iludir que com uma musiquinha legalzinha que fala as fases da mitose, você vai conseguir resolver questões de vestibular, porque você não vai não, tá? Vai lá na FUVEST, vai lá prestar FUVEST com a sua musiquinha de mitose, pra você ver a vergonha que você vai passar, tá? Então tá dado o recado, gente. Não adianta querer achar que ciência, com uma musiquinha você resolve o problema, porque não, gente? Porque é ciência, é difícil mesmo, é assim que tem que ser, tá? Bom, gente, olha só. O que eu recomendo então pra você? Senta aí, pega o seu caderno, sua apostila, seu lápis, sua caneta e estuda sem preguiça. Bom, gente, hoje então eu tô fazendo para vocês o segundo vídeo aí sobre divisão celular e o tema de hoje é intérfase. E aí você vira para mim e fala, intérfase é fácil, período que a célula não está se dividindo. Beijo, abraço, valeu, Sabrina. Então, não é tão simples assim, gente, senão não ia chamar biologia, ia chamar outra coisa, tá? Gente, a intérfase realmente é o período em que a célula não está se dividindo, mas ela não está lá parada não, tá? Ela está fazendo um monte de coisa e é isso que a gente vai ver hoje. É muito comum até algumas pessoas falarem assim, intérfase é o intervalo, é o descanso celular. Gente, célula nunca para, célula não descansa, a célula nunca fica de boa, tá? Ela tá o tempo todo com metabolismo, ela tá o tempo todo fazendo coisas. Então, vamos começar a entender o que é essa intérfase, o que é esse período em que a célula não está se dividindo. Ela não está se dividindo, então ela está fazendo o quê? Olha só, imagina o seguinte, a célula, quando ela faz mitose, eu já falei para vocês, ela se divide em 2 células filhas idênticas à célula mãe. Se essa célula se dividiu em 2 células, você concorda que o tamanho dela vai ser menor do que uma célula adulta? Sim, vai ser. Então, o que ela vai fazer durante a intérfase? Ela vai crescer, ela tem um período de crescimento, tá? Depois que ela cresceu, ela vai ter um período em que ela vai ter que, alguns genes, na verdade, vão ativar, tá, essa célula e ela vai começar a se preparar para a próxima divisão, para a próxima mitose, se for o caso, tá? E essa segunda etapa é chamada de síntese, fase S ou síntese. E depois que ela passa por essa fase, o que vai acontecer nessa fase S, nessa fase síntese? Ela vai duplicar o seu DNA, ela vai duplicar o seu material genético. E aí ela vai para a última fase, que é a fase G2, tá certo? Que é aonde ela vai terminar de fazer o seu crescimento, aonde ela vai terminar todo o seu preparo para a divisão celular, tá certo? Bom, gente, então a intérfase ela é dividida em 3 fases, G1, S e G2. O que significa esse G de G1 e G2? Antigamente significava gap, intervalo, tá? Porque acreditava-se que nesse período a célula estava parada, ela estava tranquilona lá. Hoje sabe-se que não é bem assim. Então, até tem alguns materiais, alguns autores que já falam fase G de grow, que é crescimento, tá ok? Então, na fase G1, a célula vai terminar o seu crescimento, tá? Ela vai fazer síntese de proteínas intensamente, tá certo? Ela vai produzir as suas proteínas, ela vai estar com o seu metabolismo totalmente ativado, tá? Bom, vai chegar um momento que alguns genes vão ativar essa célula para ela começar a se preparar para a próxima divisão, que é a fase S, onde vai acontecer, como eu falei para vocês, a síntese, a duplicação do DNA.
tá? Só toma cuidado que é o seguinte, não é só isso que acontece, tá? Se o DNA tá duplicando, vocês lembram que eu expliquei para vocês, né, da cromatina? A cromatina é o DNA enrolado nas proteínas histonas. Se esse DNA está se duplicando, significa que vai precisar de mais histonas. Então também vai acontecer síntese de proteínas nessa fase S, tá certo? E depois, finalmente, chega a fase G2, tá? Que seria gap intervalo 2, né? Segundo intervalo, mas também esse termo intervalo, ele vai cair em desuso, né? Então, nessa segunda etapa, nesse segundo intervalo, vai acontecer, então, a duplicação dos centríolos para a formação do aparelho mitótico, tá certo? E vai acontecer também, vai finalizar, né, a produção de proteínas e todo o metabolismo celular, tá certo? Bom, gente, então, isso tudo que eu falei para vocês, G1, S e G2, está acontecendo na intérfase, que é o período em que a célula não está se dividindo, mas está crescendo, está fazendo síntese de proteína e está se preparando para a próxima divisão. Vamos dar uma olhada num esquema para a gente entender melhor esse processo? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, então, intérfase, período em que a célula não está se dividindo. E essa intérfase vai ser dividida em G1, S e G2, tá certo? A fase G1 é a fase conhecida também pela intensa síntese proteica, tá? Nesse período ocorre o crescimento da célula, porque lembra, ela acabou de terminar uma divisão celular, então ela tem que crescer. Esse período caracteriza-se por uma intensa síntese de RNA. Gente, se a célula vai fazer síntese de proteínas aqui, né, que é a característica síntese proteica, ela vai ter que sintetizar RNA, mensageiro, transportador, né? Então, intensa síntese de RNA e de proteínas, com grande aumento do citoplasma. A etapa seguinte, a síntese, ela é caracterizada pela duplicação de DNA. Então, ocorre a duplicação do DNA, ocorre a duplicação da cromatina, que é o DNA enrolado na proteína histona, que vai formar cromossomos com duas cromátides irmãs, unidas pelo centrômero. Então, olha só, vai duplicar a quantidade de DNA que você tem na sua célula. Mas toma cuidado, por quê? Porque você está com o dobro de DNA. Não é correto você falar que está com o dobro de cromossomos, tá certo? E sim com o dobro de DNA ou cromatina. E eu já explico melhor para vocês isso aí. E a fase G2, né, que seria gap 2, né, intervalo 2, mas que hoje a gente sabe que não é intervalo, tá? Vai acontecer a duplicação dos centríolos, tá? Já vou mostrar essa organela para vocês. Ocorre a duplicação de centríolos, né, que são responsáveis pela formação do fuso mitótico. A célula completa o crescimento e está preparada para a mitose ou para a meiose, se for o caso, ok? Aqui, pessoal, eu tenho um esquema do ciclo celular, tá? É muito comum um aluno perguntar, professora, quanto tempo dura uma mitose, né? Gente, depende muito do tipo de célula, porque não são todas as células que ficam o tempo todo fazendo divisão celular. Mas assim, a gente pode considerar que a mitose ela vai ocupar mais aproximadamente 10% do tempo do ciclo celular, tá certo? Enquanto a intérfase vai ocupar aproximadamente 90% do tempo do ciclo celular. Então eu tenho aqui a fase G1, né, gap 1, a fase S, síntese, né, onde vai acontecer a duplicação do DNA. Aqui eu tenho crescimento e intensa síntese proteica. Aqui eu tenho duplicação do DNA. E aqui a fase G2, onde tem a duplicação dos centríolos, tá? E a célula vai terminar o seu crescimento, ok? Aí, depois nessa parte aqui, eu tenho a mitose, que vai ser dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Observem que está trocado aqui, tá, gente? Eu peguei esse esquema... Confesso para vocês, peguei esse esquema aqui da internet e acabei de ver que está trocado, mas é prófase, metáfase, anáfase e, por último, telófase, tá? Por isso não confiem em tudo que vocês veem na internet, que nem eu fiz aqui. Daí vocês ficam passando esse carão que nem eu estou passando agora. Aqui, pessoal, olha só, eu tenho a variação da quantidade de DNA durante a mitose. Então, olha só, você tem uma quantidade, né, de DNA na fase G1, tá? E a quantidade de DNA vai se duplicar na fase S.
Então, a partir da fase S, eu passo a ter o dobro de DNA, o dobro de cromatina na minha célula, tá certo? Mas não é correto falar o dobro de cromossomos, tá? Fiquem atentos a isso. E aí eu continuo com essa grande quantidade de DNA na fase G2, né, duplicado. Aí começa lá prófase, metáfase. Olha só o que vai rolar na anáfase. Na anáfase volta para a quantidade normal de DNA, para a quantidade normal de cromatina, tá ok? E por último, a telófase. Então nessa imagem aqui tá certinho, tá? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. A gente vai ver todas essas fases da mitose no nosso próximo vídeo. Aqui, olha só, quando eu falo para vocês da duplicação do DNA, né, a duplicação da cromatina, depois, na hora que começar a prófase, que é a primeira etapa da mitose, o que vai acontecer? Essa cromatina vai se condensar e vai formar o cromossomo. Aqui eu tenho uma cromátide, tá? Ou seja, eu tenho, né, uma cromatina bem condensada formando aqui, né, uma cromátide ou, né, uma cromátide irmã. Aqui eu tenho o cromossomo, vocês estão vendo? Então, eu não conto isso aqui como 2 cromossomos, eu conto como um só, porém ele está duplicado. Na hora da divisão celular, na hora da mitose, vão se separar em 2 cromátides irmãs e cada um vai para uma célula. Mas eu não conto isso aqui, olha só, como 2 cromossomos, tá? Eu conto como um cromossomo que está duplicado, formado então por 2 cromátides irmãs. Essas 2 cromátides irmãs, elas são idênticas, elas contêm exatamente o mesmo DNA, tá certo? Ele foi duplicado, então essa cromátide irmã é cópia da outra, tá? Elas são idênticas, carregam as mesmas informações. E eu falei para vocês que na fase G2 acontece a duplicação dos centríolos. Os centríolos são essas estruturas, são essas organelas citoplasmáticas. Se você não conhece bem o centríolo, volta lá no canal, porque eu gravei um vídeo inteirinho só sobre centríolos para vocês. Os centríolos, eles sempre estão em duplinho, ó, tá vendo? Eu tenho 2 centríolos aqui. Na fase G2, o que vai acontecer? Vai duplicar, eu passo a ter mais um conjuntinho de centríolos aqui. E os centríolos que são duplicados na fase G2 vão ser responsáveis pela formação do aparelho mitótico, que são essas fibras de fuso que se ligam nos cromossomos, se ligam aos cromossomos, tá certo? E vão guiar os cromossomos durante a divisão celular, tá certo? Então essa duplicação de centríolos vai acontecer durante a intérfase, durante a fase G2 da intérfase. Bom, gente, e aí nós temos algumas proteínas que vão atuar no controle do ciclo celular. Então, as proteínas ciclinas, elas são responsáveis por acelerar o ciclo celular, conforme a necessidade, é claro. As CKIs são proteínas chamadas, né, de inibidores de ciclinas. Elas desaceleram o ciclo celular, também conforme a necessidade da célula, a necessidade do organismo, tá? Então a ciclina acelera o ciclo celular e os inibidores de ciclinas vão desacelerar. Ciclina e inibidor de ciclina, que é identificado por essa sigla aqui que vocês estão vendo, são proteínas. E existem os genes que controlam o ciclo celular, tá? Então cada célula manifesta os seus genes que vai fazer o controle do ciclo celular. E mutações nesses genes causam descontrole na divisão celular e podem gerar o câncer, né, que pode ser do tipo benigno ou maligno. Bom, pessoal, vocês puderam conferir aí então que a intérfase, período que a célula não está se dividindo, é dividida em 3 etapas. A fase G1, que é caracterizada por intensa síntese de proteína e crescimento celular, tá certo? Aí, da fase G1 para a fase S, vão ter alguns genes que vão agir ali na célula, tá certo? E aí a célula entra na fase S, síntese, que é caracterizada principalmente pela duplicação do DNA, tá ok? E depois vem a fase G2, que é caracterizada principalmente pela duplicação dos centríolos. Então os centríolos se duplicam, tá? E aí eles é que vão formar o fuso mitótico que direcionam os cromossomos durante o processo de divisão celular, tá certo?
Nós vimos também que existem algumas proteínas, que vai ser as ciclinas e as inibidoras de ciclina, que atuam no ciclo celular. Então, por exemplo, a ciclina, ela acelera o ciclo celular quando houver necessidade. E as inibidoras de ciclina desaceleram o ciclo celular se houver necessidade. Uma coisa que é super importante também, gente, que vocês não podem ficar sem essa informação, é o seguinte: nem toda célula fica o tempo todo loucamente no ciclo celular. Existem algumas células que vão fazendo mitose, tá? Vão fazendo divisão celular até chegar numa determinada etapa, como por exemplo as células do tecido nervoso, que vão fazendo divisão celular, né? Elas vão se duplicando até chegar na fase adulta. Depois essas células, elas não se duplicam mais, elas travam, elas não fazem mais ciclo celular. E aí, existem genes que controlam isso também, tá? Então, essa célula, ela faz a mitose, ela entra na fase G1, tá? Você tá ligado que é um ciclo, terminou a mitose e começa a G1. Ela chega na fase G1, em que ela vai fazer síntese de proteínas, em que ela vai ter o metabolismo ativo, e ela fica parada nessa fase. Ela não vai para a fase S. E quando a célula fica parada, quando a célula fica travada na fase G1, é chamado, então, de G0. Essa fase, que seria, né, a G1, passa a ser chamada de G0, ou seja, não vai sair daquela fase. Um outro exemplo são as células do fígado. O fígado também, ele vai fazendo mitose até chegar no seu tamanho adulto e depois para. As células do fígado, as células hepáticas, elas não ficam fazendo divisão celular. E aí o que vai acontecer? Elas ficam paradas, elas ficam congeladas nessa fase G0, tá? Aí você fala assim, nossa, mas eu ouvi dizer que o fígado é um órgão super resistente, que o fígado se regenera, não sei o que lá. É verdade. Se uma pessoa tiver, por exemplo, hepatite, que é uma doença que vai atingir o tecido hepático, as células hepáticas, o que vai acontecer? Como esse tecido vai ser prejudicado, essas células então saem dessa fase G0 e fazem ciclo celular, tá? Mas é só se houver necessidade mesmo, tá? Bom, gente, e aí, como eu falei para vocês, então as ciclinas aceleram o ciclo celular, tá? E as inibidoras de ciclina desaceleram esse processo. Vocês viram também que existem genes que controlam o ciclo celular. E não dá para eu citar um exemplo para vocês, porque cada tipo de célula vai ter um gene atuante. E esses genes, como todos os outros genes, podem sofrer mutação. Se houver mutação, vai desregular esse ciclo celular. E aí pode haver o aparecimento de um câncer. O câncer, ele vai ser um crescimento descontrolado das células, tá certo? Um crescimento anormal, né, dessas células. E ele pode ser do tipo benigno, que é quando esse tumor ele para de crescer, ou maligno, que é quando esse tumor ele continua crescendo e crescendo e crescendo, tá certo? Bom, gente, sobre intérfase por hoje é só. Aguardem os próximos vídeos aí sobre divisão celular, o próximo vai ser sobre mitose, tá ok? Se você gostou dessa aula, deixa o seu gostei aí, deixa seu like aí, tá? Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, enfim, faça todo o processo aí, tá certo, pessoal? Um grande abraço e até mais!